a liturgia de hoje, que está simplesmente uma delícia. Começando pela primeira leitura, que diz mais ou menos assim: diz o Senhor, concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Aqui já é profecia do que vamos celebrar na Semana Santa. O que é a nova aliança? Uma aliança foi feita entre Israel e Deus, só que ela foi feita com o sangue do cordeiro, de um animal. O cordeiro de 4 patas foi sacrificado. Moisés disse lá na montanha, quando fez a aliança: eis o sangue da aliança que Deus faz com vocês. Na missa Jesus diz o quê? Eis o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Esta é a aliança que o profeta Jeremias está se referindo aqui, que ele vai fazer com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ou seja, por que o profeta Jeremias não falou com o povo Israel? Porque o povo de Israel estava dividido em 2 reinos: o reino do norte, o reino de Israel, e o reino de Judá, a parte pequenininha que sobrou, para ficar uma lâmpada na casa de Davi, segundo a promessa de Deus. Mas ele também diz o seguinte: não como a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão para retirá-los da terra do Egito, e que eles violaram, mas que eu revidei com força sobre eles, diz o Senhor. Ou seja, essa nova aliança ela é mais concreta, ela é mais duradoura. Por quê? Vários motivos. Um deles, que não se trata mais de você entregar um cordeiro para o sacrifício para lavar o pecado de quem? O meu pecado, que estou oferecendo o cordeiro. Agora este cordeiro de Deus vai lavar o pecado do mundo inteiro. Ou seja, é muito mais amplo, porque não depende apenas de mim fazer essa oferenda. Não depende de um lugar geográfico. Não depende de eu ter um rebanho de cordeiros para ser imolado. E olha que o cordeiro não era ofertado de qualquer maneira. Um ano, macho, sem defeito. Então não era fácil fazer ofertas, não era fácil fazer o culto na aliança antiga, porque tinham todos esses aspectos para serem observados. Jesus, como o Cordeiro de Deus anunciado por São João Batista, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo, ele se imola uma vez por todas. Por isso essa nova aliança que o profeta Jeremias anuncia, ela é muito mais duradoura, ela é muito superior à antiga aliança. Esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel depois desses dias, diz o Senhor. Agora observe que maravilha: imprimirei minha lei em suas entranhas e hei de escrevê-las em seu coração. Que maravilha! E São Paulo, como eu costumo dizer, foi um dos personagens bíblicos que melhor entenderam a mensagem de Jesus. E essa mensagem também, porque ele era fariseu, segundo ele próprio, da sua raça, um dos melhores da turma, né? E ele veio dizer o seguinte: quando o pagão ou o gentil, que não é cristão, não tendo a lei nas suas mãos, a Torá, não tendo os pergaminhos para ler e obedecer à lei, mas tendo esta lei que está na palavra gravada em seu coração, olha o que está dito aqui: gravarei nas suas entranhas e hei de escrevê-las no seu coração. Então São Paulo vai fazer referência também a essa profecia de Jeremias. E quando esse gentil utiliza essa lei com a sua consciência, que ora o acusa, ora o absolve, e isso serve de justificativa diante de Deus. E aí ele vai seguir dizendo outras coisas interessantes: serei seu Deus e eles serão o meu povo. Não será mais necessário ensinar seu próximo ou seu irmão dizendo: conhece o Senhor. Ou seja, quando Jesus viesse, a profecia é para o tempo de Jesus, quando Jesus viesse, quando ele trouxesse o tempo da graça e o Espírito Santo de Deus, todos, absolutamente todos, conhecerão o Senhor. E aí a gente pode levantar uma pergunta: mas padre, e os
os índios que estão aí que ninguém nem sabe, nunca ouviu nem falar de religião, tem a sua própria religião porque nunca ouviram dizer que tem uma religião existente diferente da deles. E as outras pessoas de outras religiões, como é que fica? Mas reparem, São Paulo vai nos garantir que essa lei está gravada onde? No nosso coração. É aquela comparação que a gente pode fazer entre moral e ética. O que é moral? É um conjunto de leis que os homens criam para a boa convivência entre eles, ou seja, são leis externas. O que é ética? É um conjunto de valores internos, ou melhor dizendo, um conjunto de valores morais, mas que eu tenho em mim, ou seja, eu sei que matar é errado. Não importa que a lei do nosso país, por exemplo, diga que se eu matar alguém eu vou pegar 20 anos de cadeia. Ou nos Estados Unidos, se eu matar alguém, eu vou para o corredor da morte. Veja, nos Estados Unidos resulta em corredor da morte, no Brasil resulta em 20 anos de cadeia. Claro que eu não estou citando o Código Penal, estou dando um exemplo e pegando números aleatórios. Mas para nós que somos éticos, sabemos que matar não é coisa boa. A gente vai infligir dor para alguém, a família que vai ficar chorosa e por aí vai. Então, essa ética que eu acabei de citar é como se fosse exatamente a lei gravada no nosso coração. Por isso ninguém precisará ser ensinado, porque este Espírito Santo vai nos recordar tudo aquilo que nós precisamos saber a respeito de Deus. Todos me reconhecerão, do menor ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei sua maldade e não mais lembrarei do seu pecado. Ou seja, vai se criar uma relação tão grande, e aí a tarefa é nossa, de anunciar essa maravilha, esse evangelho que já vem anunciado como uma profecia. Por favor, pode. Se eu... O livro de Eli, o filme, né? Sim, vou assistir de novo, maravilhoso. Isso se encaixa também em ele ser uma carta viva, porque as palavras foram gravadas no coração dele? Sim, no caso do livro de Eli, tem dois aspectos, né? O rapaz que faz o papel de Eli, de tanto ler a Bíblia todos os dias, ele memorizou. Não é algo tão incomum. A própria igreja reconhece, por exemplo, a respeito de Santo Antônio, que se a Bíblia no tempo dele se perdesse, ele seria capaz de reescrever palavra por palavra, porque tinha gravado o texto. Aí a gente está falando de texto, né? No caso de Eli, ele gravou todos os textos desse livro. Tanto é que no final do filme, ele tem a capacidade de ir editando o texto bíblico, e a pessoa que o encontrou, que tem uma prensa, vai escrevendo e vai para as próximas gerações guardadas ali. Mas eu imagino também que esse mesmo personagem ali guardava também a lei de Deus no coração. Por quê? Porque ela está impregnada em nós, independente de nós decorarmos o texto ou não. Entende? E recomendo a todos que assistam o livro de Eli. Tem a ver com falar sobre o poder da teologia, o poder dessa palavra, tanto para o bem como para o mal. Quem deseja ter o conhecimento dessa palavra, às vezes deseja para o bem, mas às vezes também deseja para o mal, para dominar. Então, é a abordagem do filme O Livro de Eli. Muito bom. E aqui, o Salmo vai dizer o seguinte, é maravilhosa essa oração, né? Criar em mim um coração que seja puro, é o desejo que nós precisamos ter nessa quaresma. Vem, Senhor, e cria em mim um coração que seja puro. Ou seja, nós estamos fazendo toda uma quaresma de penitência, de pedido de perdão, reconhecendo os nossos pecados, e esse salmo é belíssimo porque tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. É um pedido de súplica, é um pedido de perdão a Deus, quando na verdade vem logo após Deus dizer que naqueles dias, os dias de Jesus, os dias da graça e do Espírito Santo, todos me reconhecerão, do menor ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei sua maldade e não mais lembrarei do seu pecado. Então, se nós estivermos imbuídos em pedir este perdão e vivemos essa vida para a santidade, ou seja, viver a justiça de Deus e, vivendo a justiça de Deus, chegar até a santidade. Santidade sem a prática da justiça simplesmente não existe.
Quem é aqui? O autor dos Hebreus, que eu gosto de dizer que é São Paulo, ou seja, eu gosto por minha conta e risco de dizer que São Paulo escreveu a carta aos Hebreus, embora não haja evidências disso, porque é mais ou menos na mesma pegada de São Paulo, do pensamento de São Paulo. O autor da carta aos Hebreus vai dizer o seguinte: Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. Aqui está fazendo uma referência, inclusive, à Quinta-feira Santa, para os judeus de sexta-feira, porque já tinha anoitecido, já era dia de sexta, mas a Quinta-feira Santa, onde no Monte das Oliveiras, Jesus suou sangue e disse: Pai, se possível, afasta-te de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Muito bem. Então foi com esse desejo, com lágrimas de sangue, que ele ergueu preces a quem podia salvá-lo da morte, e foi atendido por causa da sua entrega a Deus, ou seja, atendido nas suas perspectivas, não no seu pedido de salvá-lo da morte. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Então, ele está dizendo que Jesus aprendeu tudo que ele tinha que aprender como humano, mas também nos ofertou aquilo que ele tinha de mais sagrado, a sua própria vida por obediência. Mas na consumação da sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ou seja, o aspecto da salvação, Cristo nos deu, e tornou-se causa de nossa salvação. Porém, tomar posse dessa salvação precisa passar pelo crivo da obediência. E eu preciso obedecer com fidelidade. Ou seja, eu não posso escolher o que é que eu quero obedecer. Se eu digo que eu sigo o Evangelho e sou evangélico, aqui é algo muito sério. Eu só posso dizer que sou de fato cristão evangélico se eu sigo o Evangelho. Então, se eu cumpro uma parte do Evangelho, se eu obedeço uma parte do Evangelho, mas a outra, isso aqui não me é conveniente, eu não faço, alguma coisa está errada nessa minha pregação. Eu concordo com algumas coisas e com outras eu discordo, aí a minha pregação está por conta própria. Aí eu não quero obedecer a Deus, mas eu quero que Deus se encaixe na minha vontade. E às vezes o que é mais infeliz é eu uso o pecado do outro para poder rejeitar a verdade de Deus. Como é isso, padre? Usar o pecado do outro para rejeitar a verdade de Deus? Muito simples. O que foi que Deus disse lá, através do evangelista João, no capítulo 6, que eu chamo de discurso eucarístico? Muito claro: eu sou o pão que desceu dos céus, quem come a minha carne e bebe meu sangue terá vida eterna. E aí ele vai repetindo isso e depois vai dizer: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá vida em si mesmo. São Paulo vai dizer: o pão que nós abençoamos não é a comunhão com o corpo de Cristo, e o sangue que nós abençoamos, o cálice que nós abençoamos, não é a comunhão com o sangue de Cristo. Portanto, cada um examine a si mesmo. E aquele que não fizer distinção de pão e vinho, que estão postos no altar antes da consagração, e mesmo na perspectiva deles, São Paulo, que eles faziam a celebração dentro de uma refeição. Então, aquele que não faz a devida distinção, e para nós que já celebramos a missa sem ser dentro de uma refeição, de corpo e sangue de Cristo, comunga a própria condenação. Então vejam, perceba, que não é nenhum absurdo que um homem pecador como nós, os padres, ao impormos as mãos sobre pão e vinho, e ao pedirmos ao Espírito Santo pela epíclise que venha o Espírito Santo para tornar este pão e este vinho em corpo e sangue de Cristo, que ali está a presença real de Jesus. Isso é o que diz o Evangelho. Ali está presente Jesus em corpo, alma e divindade. Quem está dizendo não sou eu, é o Evangelho. Aí eu abro a boca e digo que sou evangélico, mas isso aqui eu não concordo. Isso aqui é só uma representação. Isso aqui é só um teatro. Também tem o Santa Ceia. Mas a Santa Ceia não é o sacrifício da missa. Nós não temos Santa Ceia. Nós reproduzimos o sacrifício do Calvário a pedido de Jesus. Fazer isto em memória de mim.
Por isso que eu gosto de, na quaresma, fazer ela bem catequética, ou seja, explicando todos os detalhes, porque isso faz parte da nossa fé. Quando nós formos questionados lá fora, e você, Beatriz, será muito questionada na faculdade agora, não. Exatamente, você vai ouvir muita coisa contra a sua fé. Se você não estiver consciente de que o que nós celebramos aqui, testemunho da palavra, né, é algo real, é algo para a nossa espiritualidade, você vai sucumbir, ou vai virar ateia, né, atua na fé, se depender deles, né, ou vai dizer, poxa, isso que realmente a Igreja Católica celebra não é verdade, vou para os meus irmãos evangélicos, aí eu vou passar a ter uma fé de conveniência. Graças a Deus, o povo que eu encontrei lá até agora são pessoas que acreditam em Deus, sabe? Graças a não Deus. é católico, não é testemunho de Jeová, ou é da congregação Sim. do Brasil, mas eles não vão discordar, né? Exatamente, ou seja, você de certa forma tem um apoio de crenças, né? Já está lá, porque se depender dos professores, misericórdia. Uma das coisas que eles vão fazer, a fogueira da Inquisição matou gente, não sei quem lá fez isso, não sei quem lá fez aquilo. Olha, todo pecado, toda miséria que a igreja, enquanto instituição, fez ao longo do tempo da história, não se sobrepõe ao mistério que está trancado aqui nessa caixa que nós chamamos de sacrário. Não se sobrepõe. Porque Deus é maior do que as nossas misérias. Assim como pessoas que têm muito poder na mão, faz muita coisa errada, quando faz errado, né, o poder absoluto corrompe absolutamente, também aqueles que têm poder na mão podem fazer coisas certas. Ou seja, nós estamos aqui há 14 anos. Há 14 anos eu falo a mesma ladainha, inclusive a de, no dia que isso acontecer, poder internar o padre que está ficando doido, esse que vos fala. Que é o quê? A busca de pregar para vocês a verdade, a justiça. Eu não me incomodo com os personagens que fazem coisas, se eu precisar criticá-los, os criticarei, pesadamente inclusive, porque a minha missão aqui não é passar a mão na cabeça de corrupto, não é passar a mão na cabeça dos erros humanos, nem mesmo dos meus. Ou seja, quando eu estiver errado, pode chamar a atenção desse padre, que ele vai baixar a cabeça e escutar, ó, padre, você está errado aí. Porque a minha missão aqui não é falar o que agrada os nossos ouvidos, mas é falar aquilo que Deus tem para nós. E aquilo que Deus tem para nós, a nossa espiritualidade, como eu já disse aqui algumas vezes, ela precisa nos impulsionar a fazer as demais coisas. Quais são as demais coisas? Se meu irmão está nu, vou vesti-lo. Se meu irmão está com fome, vou providenciar comida, que são as ações sociais. Para nós cristãos, uma ação social só é verdadeira quando ela parte do Evangelho, e não o contrário. Eu não faço ação social para depois rezar para Deus. Eu rezo para Deus e Ele me impulsiona a fazer as ações sociais, porque, sendo cristão, querendo amar o meu irmão como eu amo a mim mesmo, como nos ordenou Jesus, por esse motivo, eu olho a necessidade social do meu irmão. Se eu fizer o contrário, eu estou dizendo que Jesus foi injusto. Ele tinha preferência por pessoas, e Jesus não tem preferência por pessoas. Ele prefere que todos nós encontremos o Pai. Todos nós bebamos desta fonte que é a palavra de Deus e pratiquemos esta palavra. Olha só o que diz o Evangelho para a gente concluir. Filipe, vão pedir a Filipe que encontre com Jesus, que leve as pessoas a Jesus. Filipe vai lá buscar o André e entrega uma pessoa a Jesus, só que Jesus vai dizer, olha, o grão de trigo, se não morre, se não for jogado no chão de maneira adequada, ele não vai morrer. O que é o grão de trigo morrer? É ele perder a estrutura de um grão de trigo, germinar e gerar vida nova. Se não morre, não gera vida nova. Se morrer, vai dar frutos em abundância. E aqui há uma coisa muito séria que a gente precisa levar em conta, que parece que morrer é coisa ruim. Mas essa morte de que Jesus está falando aqui nem é a morte do corpo. É a morte cotidiana para este mundo, para as coisas deste mundo. Ou seja, à medida que eu morro para as coisas deste mundo, eu ressuscito ou nasço para as coisas de Deus, para o reino de Deus que está no meio de nós. Às vezes a pregação do reino de Deus é tão exagerada, para mais ou para menos, que nos faz entender que esse reino dos céus é só dos céus, né? Ou que o reino de Deus é só depois que a gente morrer. Não, nós já podemos viver a graça maravilhosa do reino de Deus aqui nesta terra. E como é que a gente faz isso? Morrendo para as nossas vontades que nos afastam de Deus.
Ou seja, lembra da decisão que eu falei? Se Deus está no meio disso que estão me propondo, eu posso abraçar. Se Ele não está, eu não abraço. Eu preciso morrer para as ofertas deste mundo e nascer de novo todos os dias para as ofertas de Deus. O que é que Deus nos oferece? A vida nova. E isso não é fácil. Por que não é fácil? Porque o meu irmão que não entende isso, quer que eu vá para a farra. O meu irmão que não entende isso, quer que eu fume baseado. O meu irmão que não entende isso, quer que eu encha minha cara de cachaça. O meu irmão que não entende isso, quer que eu vá para as baladas para eu ser feliz, não sabendo que eu já sou infeliz, que eu já sou feliz, desculpem, por causa de Deus. Por causa de Jesus eu já sou plenamente feliz. Eu não preciso dos argumentos do mundo para ser feliz. É isso que a gente precisa entender nesta quaresma, para que quando nós formos romper esse jejum que estamos fazendo das músicas alegres, das músicas festivas, para poder fazermos a nossa reflexão. E vou repetir, quaresma não é tempo de tristeza. Quaresma é tempo de reflexão. Ou seja, se eu faço zoada, se eu faço barulho, se eu faço muitos louvores, a minha alma ficou inquieta e eu não pude mergulhar no silêncio de Deus. Essa é a proposta da quaresma. Mergulharmos nesse silêncio para que, ao ouvir Jesus dizendo, se o grão de trigo não morrer, aí ele está falando dele, ele vai morrer, ressuscitar e vou atrair todos para perto de mim. Aí vem o nosso irmão judeu e não acredita porque a profecia diz que o Filho do Homem, o Messias, ficaria para sempre com Israel. Olha Jesus aqui no sacrário, com Israel, para sempre, que somos nós. Ou seja, o povo de Israel esqueceu-se qual era o objetivo da existência deles. A existência do povo de Israel é recepcionar o Messias, para que o Messias possa alcançar o mundo todo. Mas eles estão pensando ainda com um pensamento mesquinho e geográfico. O Messias vem salvar Israel, restabelecer o templo de Jerusalém à sua glória antiga, para que ali naquele pedacinho de chão possa reinar e mandar os seus representantes para os outros países. Não é dessa maneira. A libertação que Jesus veio trazer, por ser o Messias, é exatamente essa. Não existe mais Israel geográfico. O que existe é um novo Israel. Cada um de nós é Israel agora. Porque Jesus não veio fundar uma nova religião. Ele veio participar da única religião que existe e dar um novo significado a esta religião. Não sacrifique mais um cordeiro, porque eu que sou o cordeiro, me sacrificarei para vocês. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, nossa Mãe Maria Santíssima.